Agradeço as perguntas. Eu vou fazer algumas considerações iniciais que talvez atendam a várias das preocupações apresentadas pelos senhores deputados. O primeiro ponto que eu queria salientar e que deveria fazer parte de nossas, enfim, considerações a respeito do Enem e de qualquer outro programa de avaliação educacional é que quem faz prova é professor. Não há qualquer outra categoria profissional, qualquer outro tipo de ocupação, qualquer outra experiência que sirva à construção de instrumentos de avaliação educacional. Sejam professores da educação básica, sejam professores da educação superior, é essa experiência escolar, é essa experiência de ensino que está na base da construção de qualquer instrumento de avaliação. Então, esse é um ponto de partida importante. E esse é um ponto de partida de todo o trabalho do INEP. O INEP valoriza toda a atividade docente executada no país e valoriza as atividades do professorado brasileiro. Professores são convidados publicamente a participar do processo de elaboração dos instrumentos de avaliação e são convidados a trazer para a elaboração das provas a experiência docente, o trabalho com o currículo da educação básica, o trabalho que é executado com base nos materiais didáticos, no livro didático e com base nos currículos estaduais, além da Base Nacional Comum Curricular. Não há qualquer outra possibilidade para a elaboração de instrumentos de avaliação que não seja se baseando na experiência docente, na profissão docente e no trabalho desenvolvido por professores. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os professores que participam desse processo, eles exercem essa atividade durante algum tempo. Nós estamos falando de professores que foram selecionados em 2020 e que estão exercendo essas atividades até hoje. Se há algum tipo de seleção enviesada, ela vem sendo enviesada há muito tempo, porque, na verdade, não há nada além da seleção pública de profissionais da educação por meio de critérios objetivos de currículo. Um outro ponto, seleção de textos. Todo item de múltipla escolha tem um suporte. Esse suporte é um texto. A seleção de textos no INEP é feita com critérios objetivos. Os autores citados são autores que publicaram esses textos em revistas bem avaliadas na CAPES. Há revistas científicas brasileiras, elas são classificadas por critérios que vão de A1, A2, B1, B2. Há uma classificação da produção científica brasileira associada à valorização de cada revista, de cada meio de publicação. Não há seleção de textos científicos que não tenham sido extraídos, e se houver, a crítica procede, que não tenham sido extraídos de revistas reconhecidas como, e bem avaliadas como bons veículos da produção científica brasileira. Na área das ciências humanas é reconhecido por todos que não há uma interpretação única ou consensual a respeito dos fenômenos sociais. Há controvérsias e há diferentes linhagens interpretativas da realidade social. Não cabe a mim, como presidente do INEP, avaliar qualquer uma dessas linhagens, mas insistir que a seleção de textos de ciências humanas se baseia em revistas de ciências humanas que são reconhecidas pela comunidade científica brasileira, independentemente de qualquer consideração a respeito de adesão ou não ao conteúdo das análises ali executadas. O segundo ponto importante é que há textos de divulgação científica, há textos jornalísticos, há textos de diferente natureza que são selecionados para compor a prova. Os comandos associados, que um item de múltipla escolha ele tem um suporte e tem um comando. Os comandos associados que exigem uma operação cognitiva, de forma alguma, pedem que o estudante concorde, desenvolva, elabore a opinião do autor, o argumento desenvolvido pelo autor, a notícia publicada por um órgão de imprensa. O que se pede no comando do item é que ele manifeste, ao assinalar uma resposta correta, que compreendeu o argumento do outro. Vários dos itens constam do comando na opinião do autor. O que se quer é avaliar a capacidade de compreender o pensamento do outro. O que se quer é avaliar a capacidade que tem um estudante de compreender uma notícia, de comparar dois textos. Esse, sim, é o objetivo da questão. Não há qualquer dificuldade adicional, independente da opinião que tenhamos sobre tal ou qual texto, em responder corretamente a pergunta. Ela não depende, a resposta correta, de opinião, atitude, visão de mundo. Depende da capacidade de compreender um texto. Textos, repito, selecionados de fontes validadas, legítimas, não por julgamento do INEP, porque o INEP não avalia a produção científica, o INEP não avalia enfim, a qualidade dos textos de divulgação científica.
mas trabalha com base em reputação construída por outras organizações e outras instituições. Isso é muito importante ficar claro. Eu preciso repetir, avaliação educacional é atividade de professores. Os textos que compõem os testes do INEP são extraídos de fontes legítimas, reconhecidas pela comunidade científica ou reconhecidas pelo público, no caso de fontes jornalísticas, fontes de outra natureza que não seja ciência. E, além disso, o comando, a atividade solicitada do estudante não guarda qualquer relação com o argumento estrito sensu ali desenvolvido por qualquer autor ou por qualquer jornalista, mas sim a compreensão do texto, a capacidade de produzir inferências, de, a partir do argumento apresentado, ser capaz de inferir qual é o significado daquilo que está sendo apresentado no texto. Não concordância. Não é esse o ponto que está presente em qualquer avaliação. Vamos às questões, não sei se eu tenho tempo, mas eu gostaria de fazer alguns comentários. O deputado Sargento Gonçalves falou da questão da distância, trouxe o problema dos estudantes que ficaram... o local de prova estava a mais de 30 quilômetros do seu local de residência. Eu insisto que essa é uma questão restrita a grandes cidades, em que é possível, sim, falar em deslocamentos superiores a 30 quilômetros sem sair da malha urbana da cidade. Esse é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente. O critério do edital do INEP, que quando contrata a instituição responsável pela aplicação, é de que essa distância seja no máximo de 30 quilômetros. Ao reconhecer que houve erro da instituição, tomamos a providência de permitir, caso o estudante considere que a distância é excessiva, que não há, que seria prejudicial a ele, que fizesse uma segunda edição do Enem, que é a edição que se segue todo ano após a primeira. Nos casos de enchente, no caso de falta de energia elétrica, todos esses estudantes que foram prejudicados por alguma questão de logística fazem a prova no momento seguinte. As provas do Enem são comparáveis, não há prejuízo. O Enem feito pelo estudante em 2022 continua sendo válido para pleitear uma vaga em 2024. O Enem ele tem essa característica, introduzida em 2009, que faz com que os resultados do Enem tenham validade para além do momento em que foram executados. Se, ao fazer o Enem de 2023, o estudante considera que teve um melhor resultado em 2022, considera não, observe que teve um melhor resultado em 2022, pode utilizar esse resultado para fins de ingresso na universidade. Então, não há prejuízo. Há, inclusive, uma discussão importante sobre o interesse de ter mais edições do Enem, para que não fique tão concentrado numa logística pesada no final do ano a execução do Enem. Essa é a resposta ao deputado Sargento Gonçalves sobre essa questão tão específica. Sobre o tema a deputada Adriana Ventura, a senhora está aí, que eu já tive a oportunidade de conversar no INEP sobre dados, eu queria especificamente sobre essa questão do acesso a dados, falar que nós vamos agora, proximamente, no dia 14, fazer uma proposta de formato de microdados para a publicação para o grande público. É preciso que se diga que o modo como, há 10 anos, o INEP divulgava microdados não pode ser reiterado, porque a Lei de Proteção de Dados, a LGPD, muito apropriadamente, eu diria, instituiu proteções relevantes ao direito dos indivíduos. Então, há dispositivos claros que dizem, se for possível reidentificar o sujeito da pesquisa, não pode ser publicado. E dados dos mais simples são dados sensíveis. Por exemplo, identificação racial. Há um artigo específico, é dado sensível. Se for possível reidentificar o estudante e esse dado estiver presente, há uma infração à lei, porque isso está se levando à identificação de um dado sensível de um sujeito de pesquisa. E outros dados são considerados sensíveis que dizem respeito ao sujeito. Então, nós estamos propondo uma maneira de dar acesso a dados. Diga-se de passagem, já fazemos isso hoje. Os dados das avaliações nacionais estão disponíveis, assegurada a proteção à identificação dos sujeitos. Nós estamos propondo um avanço a mais, especialmente para trazer os dados do censo escolar, cuja publicação, dada a natureza mais sensível do censo escolar, é mais complexa. E nós vamos fazer uma proposta agora no dia 14, estamos tratando do tema, mas, repito, precisamos todos, inclusive aqueles que reclamam do INEP que não têm acesso a dados, de entender que a lei é a favor de todos nós. A lei é uma proteção aos direitos individuais e que deve ser assegurada, e não se deve buscar uma maneira de acesso a dados que, de alguma maneira, venha a permitir uma ofensa a esses direitos. Para completar, tem a questão da circulação de dados de avaliação do Enem, que a senhora tem muito interesse em que seja publicado.
uma pessoa, em nome de uma organização privada de assessoria a escolas, solicitou ao INEP acesso à sala segura para a realização de pesquisas. Essa é uma possibilidade aberta a qualquer um, a qualquer organização. É preciso apresentar um projeto. Esse projeto não é avaliado do ponto de vista científico, é um projeto avaliado do ângulo da LGPD, porque o acesso aos dados na sala segura do INEP, ela está disponível. Você produz os dados, retirá-los da sala segura está submetido a critérios da LGPD. Essa pessoa e essa empresa tomou conhecimento desse serviço do INEP, foi lá e fez. O uso que ele faz desses dados é livre. Uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria que utiliza dados para fins de levar adiante o seu trabalho, ela não comete uma ilegalidade. Quem for prejudicado por essa divulgação, aí sim pode acionar a empresa porque está cometendo um delito. Mas o INEP assegura acesso a dados desde que de lá não saiam dados que ofendam os direitos individuais. Com relação aos temas levantados pelo deputado delegado Paulo Bilinski, eu reitero o meu argumento de que a seleção de textos obedece a critérios técnicos de qualificação do texto, de que o comando do item solicita uma atividade de interpretação, uma operação cognitiva que leva à avaliação da sua capacidade de lidar com textos diferentes, e de que, se há erros técnicos, o INEP pode submeter perfeitamente à Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico qualquer arguição de problemas técnicos. Mas aí tem que ser problemas especificamente técnicos. Eu acho que o meu tempo se apita para mim, né? Não posso deixar de dizer que o Enem é um teste construído com critérios técnicos muito rigorosos, com pré-teste dos itens, com a produção da curva de informação do item, com o objetivo de ser um processo justo de seleção dos estudantes que ingressam na educação superior. Então, a preocupação permanente do INEP é que o exame produza um resultado com critérios de justiça, ou seja, que aqueles que alcançam o melhor desempenho em face das habilidades que estão incluídas no currículo, que sejam esses estudantes que tenham o acesso às vagas que estão em disputa. Professor, o tempo se esgotou. Vossa Senhoria falta responder quantos parlamentares? Eu só queria acrescentar, eu acho que... Mais 3 minutos para tentar... Se for possível. Mais 3 minutos, por favor. Bom, só para continuar, acho que fiz um bom trabalho durante o governo Dilma como secretário de Educação Básica, me orgulho do trabalho desenvolvido. Participei da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, conduzimos um processo de consulta pública da Base Nacional Comum Curricular que levou a 12 milhões de sugestões, a participação de centenas de milhares de pessoas. Esse processo de construção da Base Nacional Comum Curricular foi concluído mais à frente e constitui a referência nacional para a educação básica no país. E foi uma grande realização do governo Dilma no seu pouco tempo de mandato. Então, tenho orgulho dessa atividade, não me considero nem um pouco tonto por esse tipo de experiência profissional e também política. Bom, é claro que o Enem não demoniza o agronegócio, é claro que o INEP não demoniza o agronegócio, é claro que todos reconhecemos a imensa importância do agronegócio no país, mas isso não precisa ser dito, isso é um tanto óbvio, não me parece que seja um tema relevante nessa discussão. Racismo é crime, feminismo não é uma doutrina, é a defesa dos direitos da mulher. Não me parece que seja doutrinário itens que, de alguma maneira, coloquem em evidência as questões relativas à discriminação racial e à discriminação contra a mulher. E repito, enfim, acho que é só isso aí. Eu tenho muitas coisas a falar, porque tem muito mais deputados para responder, mas eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo. Obrigado pela contribuição, professor Manuel. Vossa Senhoria terá a oportunidade ainda de responder. No momento, já encerramos as inscrições, às 11h20, temos 23 inscritos, 25, aumentou, são 25 inscritos. Peço aqui permissão ao plenário para que a gente possa chamar os 25 em um bloco só. Logo em seguida, a gente devolve por 15 minutos, até 20 minutos, para o presidente Manuel Palacios responder. E aí vamos pedir que ele seja mais objetivo nos nomes dos parlamentares, nas citações, para a gente ganhar tempo. Logo em seguida, a gente tem uma extra pauta e depois a LDO e a ordem do dia de hoje a gente vai ter que passar para a semana seguinte, porque não vai dar tempo para ver tudo. Então, nesse momento, quero iniciar a lista de inscritos.